Bem-vindos a mais um Papo Panini super especial. Eu tive a oportunidade de ir lá na Mesquita Brasil justamente para falar um pouquinho sobre a cultura islâmica presente dentro do quadrinho da Miss Marvel. Vamos lá? Fala pessoal, hoje a gente está aqui num Papo Panini especial na Mesquita Brasil, perto da Avenida do Estado, em São Paulo, que é uma das primeiras mesquitas, é a primeira mesquita a ter sido fundada na América Latina. E eu tô aqui com o Dr. Sheikh Abdelhamid. Seja bem-vindo. Obrigado. E com o professor Saad. Muito prazer. Eles concordaram em nos receber aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho e pegar a opinião deles sobre esse novo quadrinho que está sendo lançado, né, da Miss Marvel, que é escrito por duas mulheres muçulmanas e que tem uma super-heroína muçulmana, algo que é único na história dos quadrinhos e da produção cultural dos Estados Unidos. Com tudo isso em mente, a primeira pergunta que eu teria para o Sheikh é justamente esse contexto por trás da criação do quadrinho. Ele mostra uma grande mudança na construção de uma imagem do mundo muçulmano por parte dos Estados Unidos. E com isso, a gente vê também, né, isso se projeta para o resto do mundo, com a Marvel, uma grande empresa, etc. Eu gostaria de saber qual é a opinião que o Sheikh tem sobre o significado que isso pode ter tanto para o mundo islâmico, né, quanto para o nosso mundo tipo globalizado. Em nome de Deus, ó clemente, ó misericordioso, louvado seja Deus, testemunho que não há outra divindade a não ser Deus, testemunho que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus. Em primeiro lugar, o que devemos nos concentrar para julgar esse tipo de trabalho executado por duas mulheres é que é o trabalho humanitário, valorizar o ser humano, valorizar os valores e os princípios humanos. O Islã não dá diferença, não faz diferença entre o trabalho, a atividade exercida por homem nem por mulher, já que todas as atividades podem vir a beneficiar a sociedade em geral. Outra coisa que devemos observar é fazer diferença entre costumes locais, de sociedades, povos, e o que é chamado, o que nós prezamos muito, é adoração. Porque os costumes podem mudar de um país para outro, de uma sociedade para outra, mas as adorações são ordens divinas para o ser humano praticar para se aproximar a Deus. Então, a palavra de Deus não muda como mudam os costumes e hábitos das pessoas em todo o mundo. As adorações são palavras divinas e a palavra divina não muda. Foi a mesma palavra revelada para todos os profetas e mensageiros que Deus enviou a toda a humanidade. Já que essa palavra foi revelada a todos os profetas, não tem como nós contestarmos ou negarmos essas palavras. Como assim? É porque cada um de nós sabe muito bem como é ou como foi a senhora ou a mulher mais nobre do mundo, da história da humanidade, conforme Deus descreveu no Alcorão Sagrado. É a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. Todo mundo vê os retratos ou as imagens dela coberta, de cabeça coberta, usando o véu. Alguém pode contestar ou negar ou dizer o porquê que ela usou isso? Quando ela usou o véu, e as imagens demonstram isso nitidamente, é porque é uma ordem divina a ela de usar esse tipo de vestimenta, de se vestir adequadamente. Esse tipo de vestimentos também é usado pela mulher muçulmana em todo lugar. Por que então esse rebuliço no mundo todo e essa discriminação que está a todo vapor no mundo todo contra o véu e contra a mulher muçulmana? Não pode haver dois pesos e duas medidas. Inclusive essa questão do véu, o hijab, que vocês falaram agora, ela é uma questão que é abordada em parte dentro do quadrinho. Porque a Kamala Khan, a personagem principal, ela não usa o véu nas situações do dia a dia, mas quando ela vai à mesquita, às ocasiões religiosas, ou às vezes em festas tradicionais da família, ela usa o véu. E, inclusive ela tem uma outra amiga muçulmana que usa o véu, ela escolhe, né, usar o véu tipo, durante todo o tempo. Então, com isso, a gente vê ao longo do quadrinho que a Kamala ela está tentando formar uma certa cultura um pouco híbrida, digamos. Ela pega elementos tradicionais da família dela, da religião dela, ao mesmo tempo em que ela está também tentando se inserir naquela sociedade onde ela mora, dos Estados Unidos. Esse tipo de construção, digamos, que mistura um pouco dessas duas culturas, como que o senhor enxerga isso?
E também isso é algo que vocês veem acontecendo aqui no Brasil? Há uma diferença entre a doutrina islâmica como doutrina e como comportamento dos muçulmanos. E os muçulmanos são pessoas humanas, podem acertar como podem errar. Há pessoas que praticam as orações diárias, que são 5 por dia, cada uma todo dia em seus devidos horários. Há pessoas que falham, rezam uma vez por dia ou rezam uma vez por semana. Então, isso faz parte do comportamento humano. Tentar conciliar entre duas culturas nada impede, só que desde que não fere os princípios da religião. Porque esses princípios foram postos, foram colocados por quem mais nos conhece e mais entende, é o Criador. Então, a religião que foi revelada e instituída por Deus sabe muito bem o que nos beneficia e o que nos prejudica. Toda a ordem que nós recebemos para praticar, certamente há benefício por trás. E toda a ordem que nos impede ou proíbe de praticar algo, certamente porque esse algo nos prejudica. Algo muito importante que deve ser observado, que a ordem deve ser praticada por completa. Se é para rezar, tem que rezar todas as orações em seu devido horário. Havendo falha, isso é porque a pessoa quer falhar. Se o uso do véu também se é para ordem para usar, é para ser usado em todo lugar, em todas as horas. Por quê? A pessoa não pode procurar agradar os outros, agradar as pessoas. Tem que procurar agradar sempre ao Criador, praticar as ordens dele, obedecer às suas ordens. As pessoas gostem ou não gostem. Então, em primeiro lugar, deve ser observar a agradar ao Criador e não às pessoas. No Islã, existe a total liberdade para que a pessoa fazer o que bem entender. Ela que escolhe o caminho que seguir. Se realmente decidir seguir os princípios e praticar as adorações, as ordens divinas, ela que escolhe e segue. Mas também ninguém pode obrigar. Correto? Agora, por outro lado, as outras pessoas podem não seguir, podem não fazer. Então, cabe a cada um escolher o caminho que queira seguir, e a responsabilidade dele ou da pessoa será perante Deus, não só perante nós. Não somos nós que vamos condenar ou elogiar. O que nos importa, e fazemos questão de apresentar às pessoas, é o fundo, é a essência, não a aparência, não as aparências externas. O que nos importa é apresentar o Islã como essência que deve ser preservada e seguida ao pé da letra, não através da vestimenta só. Porque o mais importante no ser humano é o seu interior, o seu íntimo. Se esse interior for bom, isso reflete na conduta e na prática, na sua atitude de um dia ao outro. Agora, se esse interior for ruim, isso também vai se refletir nas suas atitudes e em seus comportamentos. O que devemos fazer questão de apresentá-lo e que aquilo que é benéfico, tá? Aquilo que é bom, o que é comum entre todas as crenças, entre todas as religiões, que possa de uma forma direta beneficiar a todos em todo lugar. Os valores do amor, por exemplo, os valores da humanidade, que todos nós somos irmãos, como homens, como humanos, a honestidade, a seriedade, de termos responsabilidade, cumprirmos nossos compromissos. Esses valores certamente que elevam o valor do ser humano em seu dia a dia e em sua sociedade. Isso tudo simboliza o amor ao bom caráter, à boa educação. E é o que devemos fazer perante a mulher, que é um ser muito respeitado. Devemos cuidar dela de todas as formas para deixá-la no lugar adequado, no lugar que Deus colocou, para preservá-la de toda maldade, venha de onde vier, exigida por Deus. A verdadeira homenagem que pode ser prestada à mulher é de dar a ela toda a liberdade, de ela escolher o que ela quiser, o que ela bem entender. Não devemos pôr obstáculos para a sua liberdade, tanto na vestimenta como na conduta, como na crença. Saindo um pouquinho do campo dos segmentos da religião, o quadrinho ele ter sido criado nos Estados Unidos hoje em dia é algo que evidencia pra gente uma grande mudança, né? Alguns anos atrás, se a gente parar para pensar, nunca aqui nos Estados Unidos uma indústria grande assim
ia ter permitido não só a criação de uma personagem que fosse muçulmana, como também ser escrito por 2 muçulmanas. Então eu acho que isso mostra pra gente que o mundo como um todo, ele está progredindo, digamos, porque há um tempo atrás, com os problemas que o Ocidente e o Oriente tiveram, se criou um grande preconceito mesmo, que o Ocidente jogava em cima de todo o Islã, e obviamente não é assim que é o islamismo, o Oriente. E agora parece então que tem indícios mostrando que isso está tentando ser combatido, embora ainda tenha muito preconceito em vários lugares. A gente vê isso numa indústria grande, ou seja, em algo que vai ser produzido para o mundo inteiro, na indústria de massa, dar essa nova voz, dar essa nova perspectiva, eu acho que é algo muito bom para o mundo como um todo e para o islamismo. Como que vocês veem isso desse ponto de vista mais geopolítico, digamos, cultural? Cada país, cada sociedade tem suas próprias necessidades que mostram a situação de cada país e de cada povo. Se fizermos uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, tem muita coisa que está em comum. Ambos proclamam a liberdade, tanto os Estados Unidos como o Brasil. Partindo dessa comparação, veremos que há quem pratica essa liberdade só com palavras e outro que pratica isso de verdade com ação. Conforme pesquisas internacionais mostraram que o Brasil é o primeiro país do mundo que realiza, que pratica essa liberdade de fato. Essa revista foi lançada nos Estados Unidos. Foi lançada porque há alguma coisa errada que está acontecendo lá. Então, o lançamento dessa revista veio para corrigir, tá? Foi feito para corrigir esse tipo de erro, enquanto aqui não existe esses erros. É como fazemos dando outro exemplo, uma comparação, uma pessoa enferma. Se ela está doente, tem doença de coração, não pode ser tratada com um remédio de câncer. Ou quem tem doença de câncer não pode ser tratado com outro tipo de medicamento. Tem que dar o remédio certo à causa certa. No Brasil, é bem claro e visível a prática total da liberdade de expressão e liberdade religiosa. Enquanto lá nos Estados Unidos não tem essa liberdade toda, né? Existe uma crise, uma situação crítica na sociedade que exerce de uma forma clara a discriminação entre as pessoas. Não podem usar o que quiser, falar o que quiser. Tem um momento dentro do quadrinho em que a Kamala Khan, ela está dentro da mesquita, ouvindo um sermão do sheik, do imã, e durante esse momento, ela chega a questionar o próprio sheik sobre o porquê das mulheres terem que ficar separadas do homem. Quando ela faz esse questionamento, ela cita algo que, bom, não é do meu conhecimento, mas que seria como se na primeira mesquita as mulheres ficassem juntas com os homens. E só depois, em um segundo momento, que veio essa separação. Vocês poderiam comentar um pouco sobre isso, por favor? A oração que nós fazemos foi uma prática ensinada, é uma ordem recebida de Deus, tá, pelo arcanjo Gabriel, e ele transmitiu ao profeta Muhammad, que ensinou a forma que nós devemos fazer para fazer as nossas orações em fileiras. E essa prática ou essa forma realmente é para que exista uma clemência, misericórdia na sociedade na prática da oração. O homem, quando está na mesquita e a mulher está ao lado dele ou na frente dele, ele vai perder a concentração exigida e necessária no ato da oração. Então, em vez de ele estar pensando, concentrado em falar com Deus e adorar a Deus, é uma coisa natural. Ele vai pensar na mulher. Isso vai desconcentrá-lo. E esse tempo passado na mesquita é dedicado para a adoração, não para o prazer pessoal ou carnal. Mas existe uma situação única. É quando os muçulmanos vão à mesquita sagrada em Meca para fazer a peregrinação. Ali a pessoa se encontra, quando está naquele lugar, se encontra em adoração 24 horas por dia. Ali a sua fé recebe uma recarga fabulosa. A fé aumenta. Vê todo mundo ao lado de todo mundo. Homem, mulher ou mulher, ali não se separa. Mesmo junto. Não diferencia nada. Todos juntos. É um outro estado de espírito, né, lá em Meca. Uma outra passagem do quadrinho muito interessante é a Kamala, a primeira vez que logo que ela descobre os superpoderes dela, né, que ela tem essa capacidade de ser uma super-heroína, ela se lembra
de uma aia do Corão que o pai dela sempre recita quando ele está vendo os noticiários, que está tendo desastre ou alguma notícia assim ruim. Que, se eu me lembro bem, quem mata uma pessoa é como se matasse toda a humanidade. E quem salva uma pessoa é como se salvasse toda a humanidade. E eu pessoalmente achei uma das passagens do quadrinho, e eu não li o Corão, mas é uma das frases mais bonitas que eu já vi, um dos momentos mais bonitos do quadrinho. E eu gostaria de saber se o Sheikh podia explicar pra gente um pouco mais sobre a passagem e em que momento do Corão que ela é apresentada pra gente. Faz parte dos versículos da quarta surata do Alcorão, na surata Al-Maida, que é a mesa ou a ceia. Como todo versículo ou todo surata no Alcorão, tudo foi revelado por motivo. Esse versículo foi revelado após o exercício do primeiro assassinato na história da humanidade. Abel, quando matou seu irmão Caim. Esse assassinato, ou quem pratica o assassinato, carregará a culpa desse e de quem assassinou, o primeiro que assassinou. Isso para que nós aprendermos o seguinte: quem praticar um bem e ensina aos outros a prática do bem, Deus o recompensará pela sua ação de bem e de quem praticasse esse bem até o final da vida. Quem praticar uma maldade, seja que for, ele será castigado por essa maldade e por toda a maldade que foi feita depois dele também. Ele vai também ser castigado pelos outros que praticarem a mesma maldade, porque foi ele primeiro quem incitou. Então, quem praticar isso também, que trabalhar pela paz, incentivar a paz e proclamar a feitoria do bem e da paz, ele viverá em paz e Deus recompensará a essa pessoa e a todas que seguirem o mesmo caminho até o dia justo final. Com toda essa explicação em mente e pensando também nessa aia específica, ela com certeza... Eu acho que é significativo que ela aparece logo no começo do quadrinho. Tipo, é o primeiro ato heróico dessa primeira heroína muçulmana com um título próprio e tal. Então, eu vejo como isso tendo um grande significado para todo o caminho que essa heroína vai ter. O primeiro ato dela é inspirado justamente por essa crença de que quando você faz o bem, você está espalhando o bem, ajudando a espalhar esse bem para todos. E eu acho, então, que isso deve ser muito significativo, não só para a personagem, mas para tudo isso que a gente vinha falando sobre um quadrinho norte-americano aparecendo agora, tentando corrigir mazelas do passado. Acho que, para encerrar, assim, como que vocês veem o quadrinho? Então, acho que ele está trazendo um bem, está tentando trazer um bem. Essas duas mulheres muçulmanas estão tentando trazer mais paz, de uma certa forma, acabar com todo esse preconceito. Tanto elas quanto a heroína no quadrinho. Qual que é a opinião do Sheikh sobre isso? O fundamento da vida é a justiça, de sermos justos. E foi a primeira ordem estabelecida por Deus no Alcorão Sagrado, de praticarmos e estabelecermos a justiça na terra. E Deus nos ordenou a sermos justos não só entre nós, mas também com todas as pessoas, com todo mundo e em todo lugar. Se a justiça for estabelecida, pode crer, não haverá problema nenhum em nenhum lugar. E todos os problemas do mundo provêm da injustiça. Tem uma fonte só, que é uma origem só, que é a injustiça praticada. Para sermos justos com esse tipo de trabalho, só podemos louvar e dizer que é um trabalho que procura mostrar um lado positivo, um lado correto, diante de uma distorção dos fatos, uma distorção da imagem de um mundo, de um povo, de uma nação que é injustiçada por tanta difamação, por tanta coisa para denigrir a sua imagem e mostrar que os muçulmanos são diferentes de tudo aquilo que são. O Islã não admite de forma alguma, em lugar nenhum, em época alguma, a prática da maldade, a prática da injustiça, a prática de violência contra nenhum ser vivo. Então é um trabalho que só podemos achar que está no caminho certo, está tirando uma injustiça, elucidando uma injustiça e uma discriminação praticada por pessoas que queiram ou que querem denigrir a imagem de uma nação inteira. Nós julgamos as coisas praticando uma coisa assim, colocando na balança o seguinte, que esse tipo de trabalho leva a construir ou a destruir, quer dizer, que segue ter um resultado benéfico ou maléfico, construir, exercer, elevar, edificar ou destruir e eliminar. Toda e qualquer pessoa que trabalha para educação, edificar, construir, nós estamos com ele, nós apoiamos
e louvamos seu trabalho. Portanto, o ser humano, quando trabalha para construir a terra, para edificar a terra, para trabalhar para o bem e desenvolvimento da terra, saiba que Deus estará com ele e encherá o seu coração com fé e com esperança. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Sheikh e todo o pessoal da mesquita, né, que recebeu a gente para esse vídeo super bacana, especial. E também aproveitar para avisar vocês que o segundo volume da Miss Marvel Kamala Khan já está chegando nas bancas e lojas especializadas de todo o país. Para quem já está acompanhando, né, não vai querer perder esse segundo volume, e quem ficou curioso também, dá para aproveitar agora que ainda você consegue achar o primeiro tranquilamente. Lembrando sempre que tem diversão, tem Panini e semana que vem tem também mais vídeo. A gente se vê por lá.